Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Notícia bombástica. Acabou de acontecer. Jesualdo Ferreira, após 15 jogos à frente do Santos, foi demitido, não é mais o nosso treinador. E, após muita pressão, principalmente após a queda precoce no estadual, a diretoria se reuniu com o Jesualdo, estavam tendo esses boatos que iam ter essa reunião no fim de semana, para decidir no fim de semana, mas foi decidido hoje, na tarde de terça-feira, que o Jesualdo não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. Tem aquela questão, da multa rescisória, por esse acordo e tal. O Santos já manifestava o interesse, de demitir ele, só que o que esbarrava um pouco era essa questão da multa, e o Santos, a gente sabe como está financeiramente, bem comprometido e tal. E aí, ao que tudo indicava, era que o Santos ia tentar rescindir, assim, contar com a compreensão do Jesualdo, com o bom senso dele, e assim, demitir ele sem pagar a multa. Eu não sei como ficou essa questão ainda, só foi noticiado agora que ele foi demitido, então tá aí a notícia, depois a gente vai fazer uma live mais tarde para abordar isso e tal, mas tá aí a notícia quentinha, o Jesualdo não é mais o treinador do Santos, após 15 jogos, e já tava uma pressão grande, como eu falei, um dos que estava tentando a permanência dele, que falava que ele merecia um pouco mais de chance, era o William Thomas, um dos nossos superintendentes de futebol e tudo mais. Só que a pressão interna estava forte, principalmente por conta da eliminação no Campeonato Paulista e por ele ter 15 jogos no Santos com apenas 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Então, era um aproveitamento de 48,8%, algo que não agradou muito a diretoria, a torcida, que muitos já estavam pedindo a cabeça do Jesualdo e tudo mais, mas principalmente, por muitos torcedores, assim, não enxergarem que haveria algum futuro, alguma melhora, caso ele fosse mantido. A nossa opinião sobre o Jesualdo era: dava o Campeonato Paulista para ele, assim, como era um campeonato de teste, para ver como seria o desempenho e tudo mais. O importante, de fato, seria a Libertadores, onde o Santos está invicto, 2 vitórias. É questionável a atuação do Santos nos 2 jogos, acho que contra o Defensa no segundo tempo foi bem e tal, a gente já falou, mas contra o Delfim foi 1-0, mas foi uma partida horrível e tudo mais. O que mais pecava mesmo contra a permanência do Jesualdo era o futebol apresentado. A gente sabe que a gente não tem dos melhores elencos e tal, a gente está em situação financeira complicada, a gente não pode contratar jogador novo por conta da punição da FIFA e tudo mais. Todas as pataquadas que o Pérez fez, todas as merdas que a diretoria fez, e dívidas que o Santos acumula constantemente e tudo mais. Mas, enfim, o Jesualdo foi desligado do Santos, e ao que tudo indica é que o Cuca é um dos principais nomes aí para assumir o Santos. Algumas fontes, principalmente da Gazeta Esportiva, que foi, se eu não me engano, o primeiro veículo que deu a notícia da demissão do Jesualdo. Acho que a Gazeta Esportiva, alguns dos setoristas da Gazeta, disse que já tem o sinal verde, para a contratação do Cuca. Já teve conversas informais com representantes do treinador e tal, mas aí que tá, me surpreende o Cuca, porque, para quem não lembra, em 2018 ele tretou feio com o Pérez também, com a diretoria, troca de farpas, entrevistas onde o Cuca falava, criticava abertamente a diretoria e tudo mais. O Cuca teve que ser submetido em 2018 a uma cirurgia cardíaca por conta de alto estresse, e foi bem no período onde ele tava, o tempo todo estressado com o Pérez, em situação estressante no Santos, tanto que ele já não queria ficar no clube para 2019, ele já tinha anunciado que não queria ficar, e depois, em 2019, ele foi para o São Paulo após se recuperar um pouco mais e tudo. A gente sabia que ele não fazia muita questão de ficar, e era muito por conta do Pérez também, E por isso que, assim, me surpreende muito o nome do Cuca no Santos novamente, com força. O Santos também não descarta outros treinadores, O Elano acabou o contrato do Elano com a Inter de Limeira agora, não vai continuar. É um nome que agrada muitos torcedores e tal, mas enfim, o Santos tem alguns outros nomes aí em pauta também, mas fontes indicam que o Cuca é um dos principais nomes, assim, para assumir o time do Santos. A gente ainda, como eu falei, a gente vai fazer uma live mais tarde e tudo mais para abordar isso,
mas fato é que Gesualdo não é mais treinador do Santos. Tá aí a notícia em primeira mão, assim, né? Tipo, as primeiras informações e tal. Tô surpreso, confesso que tô surpreso. Eu imaginava que, como não foi no fim de semana a decisão, foi agora, na plena terça-feira, meio que do nada, eu imaginava que iam dar um pouco dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro para ele e tal, e tomar uma decisão. Eu não via que esse time ia muito mais para frente, assim, com o Gesualdo, enfim, mas não sei, confesso que tô meio chocado ainda com a decisão. Ainda não sei opinar o certo, a gente vai falar disso mais na live, assim, mais opiniões, a gente vai fazer com o Rafa também, mas aí que tá. Tá aí, Gesualdo não é mais treinador do Santos. O que mais tem de relevante aqui para falar? O Santos, né, o Globo Esporte também apurou que, pô, também entre multa, direitos de imagem atrasados e a parte reduzida dos salários, né, sem acordo, o Peixe tá devendo um pouco mais de 5 milhões, assim, pro Gesualdo, que foi o quarto técnico na gestão do Pérez, né? Junto com o Jair Ventura, o Cuca e o Sampaoli. Então, enfim, o Santos, como tá em crise financeira, não duvido nada que daqui a pouco o Gesualdo bata na porta, assim, do Santos para cobrar isso, ou, enfim, para até acionar o clube na justiça. Eu não sei como que ficou esse acordo, que o Santos tentou fazer algo contando com um bom senso do Gesualdo e tudo mais. Mas, enfim, é isso, né? Bastidores, a gente nem precisa falar, que tá muito turbulento. Jogadores pedindo para sair o tempo todo, atrasos salariais e tudo mais. E o Santos estreia agora nesse domingo contra o RB, estreia no Campeonato Brasileiro, a princípio sem treinador. A gente vai dar opinião mais na live mesmo, mas o que fica da minha parte é obrigado, Gesualdo, pelo profissionalismo que nunca faltou. Como eu falei, a gente não tinha dos melhores elencos e tal. O Gesualdo, de fato, teve um rendimento aquém do esperado, sim. Mas, enfim, fica o meu agradecimento pelo profissionalismo que nunca faltou da parte dele também. E sempre pareceu ser um cara muito correto, de palavra. E de ter conseguido segurar um pouco, assim, a bronca nessa questão da redução salarial. Tentou, nos bastidores, falar com alguns jogadores para ficarem e tal, para pensarem no clube, na torcida. Então fica o meu agradecimento por isso também e pelos serviços prestados aí pelo Santos Futebol Clube. Mas enfim, vamos ver, vamos torcer para a situação melhorar o quanto antes, principalmente o rendimento do time em campo, que a gente sabe que não estava dos melhores. Muita coisa tem para acontecer até domingo, então vamos acompanhando aí o que vai acontecer, vamos ver e torcer bastante. A gente vai vir com mais informações, mas a princípio é isso. Tamo junto e tudo pelo Santos.